Boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento das partes interessadas. Gerenciamento das partes interessadas é o nosso livro 13. E esse é um gerenciamento que é desenvolvido através de 4 processos. O primeiro deles é identificar as partes interessadas, depois planejar o engajamento das partes interessadas, depois gerenciar esse engajamento e monitorar o engajamento. No caso aqui, primeiro, para que você possa planejar, gerenciar e monitorar o engajamento das partes interessadas no projeto, você tem que antes identificar essas partes interessadas. Mas antes disso, então, vamos dar uma olhada no gerenciamento. O gerenciamento das partes interessadas inclui os processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto. Analisar as expectativas das partes interessadas, seu impacto no projeto e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz nas decisões e na execução do projeto. Os processos apoiam o trabalho da equipe para analisar as expectativas das partes interessadas, avaliar o grau em que afetam ou são afetadas pelo projeto, e desenvolver estratégias para envolver com eficácia as partes interessadas em apoio a decisões, ao planejamento e à execução do trabalho do projeto. Nós temos então 4 processos. O primeiro deles na fase inicial, que é quando a gente identifica quem vai ser impactado ou impactar no projeto. Depois a gente tem a parte de planejar, gerenciar e monitorar os outros 3 processos, para planejar, gerenciar e monitorar o engajamento das partes interessadas. Um de planejamento, o outro de execução e o outro de monitoramento e controle. Então, o primeiro processo deles é o identificar as partes interessadas, que acontece lá no inicinho do projeto, bem no começo. Mas não por isso ele recebe uma série de documentos. Para começar, o termo de abertura do projeto e o plano de comunicações e o plano das partes interessadas. Então, identificar as partes interessadas é o processo de identificar regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, qual é o tipo de envolvimento que essas pessoas vão ter com o projeto, as interdependências, influências e o impacto potencial no sucesso do projeto. O principal benefício desse processo é que permite que a equipe do projeto identifique o direcionamento apropriado para engajamento de cada parte interessada ou grupo de partes interessadas. O processo em si, ele tem uma série de dados de entrada, são necessários, como eu falei, termo de abertura do projeto, business case, plano de gerenciamento dos benefícios, plano de gerenciamento de comunicações, plano de engajamento das partes interessadas, se já houver, né? Os documentos do projeto, registro de mudanças, registros das questões, a documentação dos requisitos, os acordos que podem ter sido feitos com outras empresas, outros grupos. Dentro das técnicas, nós temos uma série de técnicas aqui que a gente já havia descrito anteriormente. Opinião especializada, questionário, pesquisa, brainstorming, uma análise dos dados das partes interessadas, análise de documentos, mas tem uma específica que ainda não havia sido discutida, que é o mapeamento das partes interessadas, além das reuniões, é claro. Vamos dar uma olhada, então, no mapeamento das partes interessadas no livro de técnicas. A representação ou mapeamento das partes interessadas, uma técnica de representação de dados que pode ser usada nesse processo, inclui representação e mapeamento das partes interessadas. O mapeamento e representação é um método para categorizar as partes interessadas usando vários critérios. Classificar as partes interessadas ajuda a equipe a desenvolver relacionamentos com as partes interessadas do projeto. Os métodos mais comuns são, por exemplo, fazer uma matriz de poder e interesse, matriz de poder e influência ou matriz de impacto e influência. Cada uma dessas técnicas apoia um grupo de partes interessadas de acordo com o nível de autoridade, poder, nível de preocupação sobre os resultados, que seria interesse, capacidade de influenciar os resultados, que é também chamado de influência, ou a capacidade de causar mudanças no planejamento ou na execução do projeto.
Pode ser feito um cubo de partes interessadas, que é um refinamento do modelo anterior. Combina os elementos da grade em um elemento tridimensional, que pode ser útil para os gerentes e equipes de projetos para identificar e engajar as comunidades das partes interessadas. Ainda pode ser feito um modelo de relevância, que descreve classes de partes interessadas com base nas avaliações de seu poder, nível de autoridade, capacidade de influenciar os resultados, urgência, necessidade de atenção imediata, relacionada à participação elevada da parte interessada no resultado, ou legitimidade, se o envolvimento é realmente apropriado. Podemos também classificar as partes interessadas de acordo com as direções de influência sobre o projeto e a própria equipe. As partes interessadas, então, podem ser classificadas da seguinte forma: Upward, que é a gerência, organização executora ou organização cliente, patrocinador ou comitê diretivo. Downward, que é a equipe ou especialistas que contribuem com conhecimento ou habilidades em uma capacidade temporária. Outward, que são grupos de partes interessadas e seus representantes, como fornecedores, departamento do governo, público, usuários finais e reguladores, ou ainda Sideward, que são os pares do gerente de projeto, como outros gerentes que estão concorrendo por recursos ou colaboram com os gerentes de projetos. Então, Upward são pessoas que estão acima dentro da organização. Downward são as pessoas que estão abaixo do gerente. Outward são entidades que estão fora da empresa. E Sideward são as pessoas que estão no mesmo nível do gerente, ou seja, outros gerentes dentro da empresa. E ainda, um mapa de priorização. Priorizar as partes interessadas pode ser necessário para projetos com um grande número de partes interessadas, em que a participação na comunidade de partes interessadas muda com frequência, ou quando o relacionamento entre partes interessadas e equipe de projeto, ou dentro da comunidade das partes interessadas, é complexo. Então, qualquer pessoa que influencia ou é influenciado pelo projeto é parte interessada, e é interessante a gente mapear todas elas. A saída desse processo vai ser um registro das partes interessadas, claro, solicitações de mudança necessárias que possam ocorrer e uma série de atualizações de documentos do projeto já definidos anteriormente. O próximo processo é o processo de planejamento. Planejar o engajamento das partes interessadas. Você já definiu quais são as partes interessadas, agora você vai definir quem vai fazer o engajamento dessas partes interessadas, como que vai ser feito. E esse planejamento é o processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas no projeto, com base em suas necessidades, expectativas, interesses e potencial impacto no projeto. O principal benefício é que fornece um plano acionável para interagir com eficácia com as partes interessadas. Nós temos aqui uma série de informações de entrada, que são termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento do projeto, plano de recursos, comunicações, riscos, uma série de documentos do projeto, como registro de premissas, de mudanças, de questões, de riscos de partes interessadas e todos os acordos que podem ter sido feitos. Para planejar o engajamento, nós vamos precisar de diversas técnicas. Muitas delas já conhecidas: opinião especializada, benchmarking, análise de premissas e restrições, análise de causa raiz, mapeamento mental, matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas e reuniões. Mas tem uma delas aqui utilizada para tomada de decisão que a gente ainda não conversou, que é a priorização e classificação. Tudo isso junto vai gerar um plano de engajamento das partes interessadas. Mas vamos dar uma olhada nessa técnica de priorização e classificação. As técnicas de tomada de decisão que podem ser usadas para esse processo incluem, mas não estão limitadas, à priorização e classificação. Os requisitos das partes interessadas podem ser priorizados e classificados, assim como as próprias partes interessadas. As partes interessadas com mais interesse e mais influência, com frequência, são priorizadas no topo da lista. Então você, de certa forma, define nota de prioridade para cada tipo de parte interessada, de forma que quando você for analisar os pedidos, as solicitações de todo mundo que está envolvido com o projeto, você vai priorizar primeiro aqueles que têm mais influência. Fazer de acordo com a prioridade que você mesmo definiu aqui no plano de engajamento.
Tendo definido, então, um plano de engajamento das partes interessadas, o próximo passo é fazer este gerenciamento do engajamento ao longo do projeto todo. Por isso que, então, esse é um processo da parte de execução, porque ele acompanha todo o projeto. Gerenciar o engajamento é o processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação das partes interessadas adequadas. O principal benefício desse processo é permitir que o gerente de projetos aumente o nível de apoio das partes interessadas e minimize a sua resistência. Este processo, então, recebe como dados de entrada o plano de gerenciamento de comunicações, riscos, partes interessadas e mudanças, e também os documentos, os registros de mudança, questões, lições aprendidas e partes interessadas. E aqui a gente utiliza um monte de técnica que a gente já conversou anteriormente. Opinião especializada, gerenciamento de conflitos, consciência cultural, negociação, observação, consciência política e reuniões. Mas tem 2 tipos de técnica que a gente ainda não comentou, que é o feedback e as regras básicas. Vamos dar uma olhada nessas 2 técnicas. Primeiro, o feedback. Os métodos de comunicação identificados como para cada parte interessada no plano de gerenciamento das comunicações são aplicados durante o gerenciamento do engajamento das partes interessadas. A equipe de gerenciamento do projeto usa feedback para apoiar o entendimento da reação das partes interessadas às diversas atividades de gerenciamento de projeto e principais decisões. O feedback pode ser coletado de diversas formas. No caso aqui, entenda como o gerente do projeto coletando feedback das partes interessadas. E aí você pode fazer isso através de conversas, formal ou informal, identificação e discussão das questões, reuniões, relatórios de progresso ou mesmo pesquisas, quando você precisa ir a campo para saber como é que as coisas estão. E também devem haver algumas regras básicas definidas no termo de nomeação da equipe, que definem o comportamento esperado para os membros da equipe de projeto e também outras partes interessadas com relação ao engajamento das mesmas. Tem que estar definido no documento, que é o termo de nomeação da equipe, como que vai se dar o contato entre os membros da equipe do projeto e as partes interessadas. Muitas vezes, quando não há uma orientação definida ou uma definição de regras básicas de como é que vai acontecer essa interação, você pode ter problemas. Você pode ter membros da equipe despreparados ao trabalhar, ao conversar com as partes interessadas. Isso pode botar o projeto todo a perder. A execução deste gerenciamento gera uma série de atualizações em documentos, ou seja, à medida que você vai gerenciando esse engajamento, você vai atualizando uma série de documentos que estão listados aqui dos documentos de saída desse processo. E aí, finalmente, a questão do monitoramento. A gente vai monitorar o engajamento das partes interessadas através da leitura de diversos documentos. Mas antes, monitorar o engajamento das partes interessadas é o processo de monitorar as relações das partes interessadas no projeto e a adaptação de estratégias para engajá-las através de modificação de planos e estratégias de engajamento. O principal benefício desse processo é que mantém ou incrementa a eficiência e a eficácia das atividades de engajamento, à medida que o projeto se desenvolve e o ambiente muda. Esse processo recebe inúmeros documentos de entrada, são os planos de recurso, comunicações, partes interessadas, os registros de questões, lições aprendidas, comunicações, riscos, partes interessadas, e tudo isso é utilizado nessas ferramentas e técnicas que estão aqui. Análise de alternativas, causa raiz, partes interessadas, análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, votação, matriz de avaliação do nível de engajamento, feedback, escutativa, consciência cultural, liderança, rede de relacionamentos, consciência política e reuniões. Dessas técnicas todas, apenas uma
não foi apresentada, que é justamente as técnicas de apresentação. A técnica de apresentação é uma entrega formal das informações ou documentação. As apresentações claras e eficazes de informações do projeto para partes interessadas relevantes pode incluir relatórios de progresso e atualização das informações, informações de histórico para apoiar os processos decisórios, informações gerais sobre o projeto e seus objetivos, com o fim de dar visibilidade ao perfil do trabalho do projeto e equipe, informações específicas com o objetivo de ampliar o entendimento e o apoio do trabalho e dos objetivos do projeto, e as apresentações terão êxito quando o conteúdo e a entrega considerarem o público, as suas expectativas e necessidades, e as necessidades e os objetivos do projeto e da equipe do projeto. Então, fazer a apresentação também é uma técnica considerada quando você for entrar em contato com as partes interessadas do projeto. Voltando para cá, o que esse monitoramento do engajamento gera informações sobre o desempenho de trabalho e atualização de uma série de documentos utilizados no projeto como um todo. E aí nós terminamos o gerenciamento das partes interessadas. Lembrando aqui que a gente tem um processo que é executado no início do projeto, que é o processo de identificar as partes interessadas, e depois o trabalho de planejar, gerenciar e monitorar o engajamento dessas pessoas. Porque agora eu preciso apresentar qual é a tarefa de hoje. A gente vai ter uma tarefa hoje que é bem tranquila. Na última aula a gente falou sobre comunicações, se não me engano. Deixa eu capturar a tela para apresentar para vocês. Então hoje é 31/5. A gente está vendo o gerenciamento das partes interessadas. E a atividade de hoje é uma atividade prática. Considerando o item 10.1.2.5, métodos de comunicação do guia PMBOK, elabore um relatório descrevendo quais serão os métodos de comunicação que a equipe do seu projeto irá utilizar. E essa atividade é uma atividade para ser entregue ainda hoje, é uma atividade para ser feita em sala de aula. E vocês vão ter o tempo suficiente para fazer essa atividade, né? Mas vamos dar uma olhada rápida lá no guia PMBOK para ver o que se trata esses métodos de comunicação. Que vocês vão elaborar um relatório, né? Esse relatório, então, deve ser baseado nesse item 10.1.2.5. Bom, então está aqui na tela para vocês a parte do PMBOK que mostra os possíveis métodos de comunicação que serão utilizados, que podem ser utilizados no projeto. Inclui esses daqui, mas podem ter outros, tá? Então, quais são? Você pode querer usar quadro de aviso, revista interna, revista eletrônica, boletim informativo, cartas para funcionários, comunicados à imprensa, relatórios anuais, e-mails, portais da web ou repositório de informações, conversas por telefone, apresentações, no caso, apresentação mesmo, de PowerPoint, um briefing para equipe ou reuniões de grupo, grupos de discussão, reuniões presenciais formais ou informais, grupos de consulta ou fóruns de funcionário e outras tecnologias ou mídias de computação social, ou seja, redes sociais, né? Então, qual é o intuito desse trabalho? É vocês elencarem quais técnicas vocês vão utilizar, quais métodos de comunicação vocês vão utilizar nos projetos, no projeto que vocês estão fazendo os trabalhos da atividade prática, ok? Basicamente é isso. Eu queria aproveitar e mostrar para vocês também que já está liberado aqui em cima, no Moodle, as abas de junho e de julho. Aqui em junho nós teremos o resumo final, isso mesmo. Depois, no dia 14, a gente vai discutir sobre o trabalho final que vai ser feito. Depois, no dia 21 e no dia 28, os 2 dias, são dias reservados para vocês apresentarem o trabalho final. E aí, em julho, na aba de julho, ficou o dia 5/7, que seria 2 dias específicos para fazer a recuperação da disciplina. Pergunto para vocês, então, se ficou alguma dúvida em relação ao trabalho de hoje.
Bom, de qualquer maneira, gente, vocês têm um trabalho para fazer hoje, vocês viram que não é nada do outro mundo, né? É apenas um relatório onde vocês planejam e elencam quais são os métodos de comunicação que vocês irão utilizar no projeto que vocês estão desenvolvendo, desde o começo do semestre. E aí vocês podem postar o trabalho lá, ok? E vocês podem ver que já é praticamente um dos últimos trabalhos que nós iremos fazer. Trabalho, assim, diário. Acho que está faltando só o nosso trabalho final mesmo. Tem um trabalho da semana que vem, que é sobre a aula de hoje, partes interessadas, e aí só sobra mesmo o trabalho final. Eu fico aqui até as 10h30, caso vocês precisem de mim para mostrar o trabalho antes de postar ou tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Perfeito? Tranquilo. Se vocês não precisarem de mim, até segunda que vem. Até. Tchau, boa noite, professor. Tchau, boa noite.